Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management no Brasil, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de janeiro. Como sempre, nós passaremos pelo cenário global e depois falaremos a respeito do que aconteceu no cenário doméstico. Começando pelo cenário internacional, o primeiro mês desse ano foi marcado por movimentos importantes nas principais bolsas e nos mercados globais. Pelo lado de equities, lá nos Estados Unidos, novamente tivemos uma alta do S&P. Foi uma alta de 1,4%, uma alta até modesta. Mas o que foi importante destacar desse movimento do S&P foi a continuidade daquele movimento de rotação que nós vimos em alguns meses ali no final do ano passado, onde nós tivemos um movimento mais forte das ações cíclicas. O Russell, por exemplo, acumulou uma valorização de um pouco mais de 5% no período, mostrando ali uma outperformance em relação ao resto dos índices e das bolsas nos Estados Unidos. Fora essa mudança ali de composição de equities nos Estados Unidos, vale a pena a gente comentar a respeito das moedas. O dólar começou o ano com forte desvalorização. Essa desvalorização voltou naquele tema em relação às incertezas envolvendo os Estados Unidos, tanto por conta sobre a condução da política monetária, mas até mesmo por ações no campo de geopolítica relacionadas à Venezuela e à Groenlândia. Isso levou a uma desvalorização de 1,4% do dólar e um questionamento a respeito de uma diversificação maior fora dos Estados Unidos. Não é uma história nova, mas ganhou um impulso adicional ao longo do mês de janeiro por conta dessas discussões. Junto com esse movimento de equities para cima, mas tendo uma rotação dólar para baixo, a gente continua vendo commodities valorizando. Então foi um único mês do ano, por enquanto, mas já trouxe mensagens importantes a respeito de temas que não tinham sido esquecidos e que eram temas estruturais discutidos ao longo do último ano. Quando a gente vai pelo lado econômico, lá nos Estados Unidos, as atenções continuam voltadas para como está a condução da política monetária por lá. Quando a gente olha os dados dos Estados Unidos, pelo lado da inflação, continuamos sem ter sustos. A inflação nos Estados Unidos terminou o ano passado com alta de 2,7%, e o mais importante é que a sua composição segue mostrando que o impacto das tarifas é menor do que o esperado e, por hora, um impacto reduzido, dada todas as estimativas e os temores de quando essas tarifas foram anunciadas. Se pelo lado da inflação as notícias são encorajadoras, em termos de crescimento, as expectativas seguem apontando para a economia resiliente. A gente já vem falando a respeito dessa melhora da economia americana a despeito de todas as incertezas ao longo dos últimos meses, mas o PIB do terceiro trimestre reforçou o sentimento de como a economia americana tem sido muito mais forte do que a gente esperava. No terceiro trimestre, o PIB americano anualizado subiu 4,4%, superando de novo as expectativas. Claro que tem uma discussão sobre a composição, mas, na nossa opinião, chama atenção a força do consumo das famílias, mesmo diante da fraqueza do mercado de trabalho naquele período do ano passado, em especial. No terceiro trimestre, nós tivemos ali uma desaceleração forte da criação de vagas, chegamos a ter alguns meses de números negativos e a taxa de desemprego subiu. Mesmo nesse cenário, o que tivemos foi uma resiliência do consumo das famílias americanas. Essa combinação de força da atividade, inflação acomodando, mas o mercado de trabalho ainda com sinais mistos, fez o Banco Central dos Estados Unidos optar pela estratégia de esperar novas informações e não cortar os juros e nem se comprometer com novos cortes nos próximos meses. O Fed manteve os juros na reunião de janeiro e o Powell mostrou muito conforto com esse patamar, e o statement da reunião também apontou ali para um maior conforto em relação ao ritmo de atividade. Claro que a discussão de política monetária não diz respeito somente ao Powell, já que sabemos que uma mudança importante iria acontecer. Finalmente houve o anúncio e o Trump optou por indicar o Kevin Warsh para substituir o Powell na presidência do Fed. Esse nome já estava ali entre as apostas para ser um
dos nomes cotados e escolhidos pelo Trump, mas de fato houve um alívio com a decisão finalmente confirmada. Porque, na nossa avaliação, o Kevin Warsh, como experiência, por já ter feito parte do board do Fed, mostra a independência da instituição. Ele exclui ali a possibilidade de nomes mais ligados à política e pessoas que poderiam ser mais facilmente pressionadas pelo Trump. Ele tem experiência prévia nesses tipos de discussões e também demonstra ali que vai ter importância para conduzir as discussões dentro do FED. Mas se isso reduz o risco de perda de independência, de credibilidade da instituição, ainda é uma incógnita como seria a condução da política monetária pelo Kevin Warsh. Ele elimina esse fato de ser politicamente mais vulnerável, talvez, mas a gente ainda tem dúvidas de como ele lidaria com essa situação atual da economia americana e a sua interpretação na condução da política monetária. Ele, nas últimas avaliações lá, quando ele foi parte do board do Fed, ele se mostrava mais hawkish, preocupado ali com a resiliência da economia americana, mas por outro lado ele tinha preocupação e ainda tem preocupação com o balanço do Fed, o tamanho dessa participação do Fed na atuação de compras. Então é importante a sua condução como novo presidente, reduz o risco ali de credibilidade, de interferência política, mas a condução da política monetária parece ainda passar por muita volatilidade, incerteza, o que traz pouca visibilidade. Fora isso, a gente também não pode esquecer da questão geopolítica e fiscal. Sobre geopolítico, a gente já comentou a respeito da situação de Venezuela e da Groenlândia. O Trump fez uma atuação mais agressiva em relação à Venezuela e tem feito ameaças constantes sobre Groenlândia e Irã também. Isso tem pressionado as commodities de maneira significativa, o petróleo subiu mais de 15% no mês, o ouro continua valorizando e subiu mais de 10% no mês de janeiro. Fora isso, a gente vê as taxas de juros começando a ficarem mais pressionadas por conta desse ambiente. Claro que tem a questão do crescimento. Eu falei muito de Estados Unidos, mas a história de crescimento resiliente é global. Nós também temos visto Europa surpreendendo, temos visto o Japão com um crescimento mais forte. Isso ajuda as taxas de juros subirem, mas toda a questão em relação a como esses desdobramentos políticos geopolíticos vão acontecer também reforçam ali uma preocupação com commodities e com taxas de juros mais altas. E para deixar essa história ainda mais preocupante, tem a questão do fiscal no Japão. A gente já tem chamado a atenção que o que acontece no Japão em termos de fiscal pode ser um termômetro importante sobre como o mundo dos ativos, como os mercados vão reagir a essas discussões fiscais. E o que fica claro é que as taxas de juros por lá não param de subir com a discussão de uma política fiscal potencialmente mais expansionista no Japão. A gente já tem falado a respeito dessa nova liderança japonesa, podendo conquistar uma maioria no parlamento e ter espaço para implementar essa política fiscal expansionista. Isso ainda não se concretizou, mas os mercados seguem nessa direção, mostrando ali uma cautela e como isso, junto com o crescimento resiliente, junto com toda a discussão a respeito do risco geopolítico, pode pressionar mais as taxas de juros globais. Por fim, a gente avalia que esse cenário global ele segue um cenário que depende dos desdobramentos da economia americana, todo o foco a respeito de como essa economia vai continuar a ser resiliente a esse choque, se a inflação vai continuar nessa toada favorável e como a política monetária irá se comportar nesse cenário, ainda mais sob uma nova liderança. Mas a verdade é que enquanto nós discutimos a economia americana, o que tem tido mais efeito nos mercados é a questão da desvalorização do dólar, o que tem levado a um maior fluxo para outros países, para outras geografias. Não falando do fim do excepcionalismo americano, mas buscando uma maior diversificação. Parece que janeiro mostrou que esse é o tema que tem mais clareza nesse ambiente de incertezas e um tema que pode predominar, tanto que os países emergentes se beneficiaram forte desse movimento e o MSCI emergente subiu mais de 8% no último mês. Nossa avaliação é que continua um cenário positivo para risco a despeito dessas
incertezas todas, não esperamos recessão nos Estados Unidos, estamos otimistas de que a inflação deve continuar arrefecendo e vemos espaço ali para um ou dois cortes de juros ainda este ano. Mas se esse otimismo com os Estados Unidos não mudou, concordamos que o ambiente para diversificação continua importante, uma vez que os riscos, como eu comentei, tanto de fiscal como de geopolítico, podem trazer mais volatilidade e desvalorização do dólar. Em relação ao cenário de Brasil, os ativos aqui no mês de janeiro se beneficiaram bastante desse ambiente global favorável. O Ibovespa subiu mais de 12% no primeiro mês do ano e foi a sexta alta consecutiva mensal. As taxas de juros aqui caíram, com os vértices curtos tendo uma queda mais forte por conta de toda a questão da política monetária e sinalização do Copom. Mas, além disso, o câmbio teve forte valorização e ficou abaixo dos 5,25 no encerramento de janeiro e foi uma das melhores moedas no primeiro mês de 2026. Na nossa avaliação, grande parte desse bom desempenho de Brasil esteve relacionado a esse pano de fundo global e o fluxo vindo para emergentes. Os dados da B3 mostram para a gente que houve uma entrada de mais de 23 bilhões de reais neste primeiro mês do ano para a Bolsa. Isso quase iguala ao que foi o fluxo todo de 2025, que somou um pouco mais de 25 bilhões de reais. Uma entrada muito forte. Se grande parte desse movimento foi global, o que aconteceu aqui no mercado doméstico? Na nossa avaliação, pelo lado de atividade, a gente ainda vê resiliência. O IBCBR de novembro, uma informação ainda muito atrasada, mas mostra que o quarto trimestre do ano passado não teve um degrau a mais de desaceleração e não perdeu maior tração. O IBCBR lá de novembro teve uma alta de 0,7 depois de 2 meses de uma leve queda. Isso não muda nossas expectativas, mas junto com o mercado de trabalho resiliente, taxa de desemprego que continua recuando e salário subindo, mostra que a política monetária tem um efeito, mas um efeito ainda muito gradual e que na nossa avaliação não é suficiente para mudar expectativas de crescimento, para fechar o hiato e para levar a uma revisão relevante da inflação desses itens que são relacionados a crescimento econômico. Se pelo lado da atividade a gente continua com cautela e com essa luz amarela, pelo lado da inflação, o balanço continua mais positivo no curto prazo. O IPCA 15 de janeiro, ele veio com uma alta de somente 0,20, um pouco abaixo até do consenso, e em termos anuais continua ali abaixo do 4,5%, que é o teto da meta. Só que o mais importante é o balanço de riscos para a inflação no curto prazo. A gente tem visto o Focus recuar e as nossas projeções ainda indicam que é possível o IPCA desse ano acabar abaixo de 4%. O problema é a composição. Grande parte desse alívio da inflação continua voltada para aqueles itens mais voláteis, itens dependentes da taxa de câmbio, preços de alimentos, enquanto os serviços continuam resiliente junto com esse crescimento que segue forte. Mas se há uma dúvida a respeito de como a inflação poderia se comportar nos próximos meses, o Banco Central demonstrou mais confiança nesse cenário e, apesar de manter a taxa Selic em 15% na reunião de janeiro, o Banco Central trouxe mudanças importantes no comunicado. O Banco Central falou que tem maior confiança no processo de desinflação e a menor distância das expectativas em relação à meta já demonstram que é possível iniciar um ciclo com calibração do processo de flexibilização da política monetária. O Banco Central fala que essa calibração precisa de serenidade, mas na nossa avaliação, como o Banco Central demonstrou confiança, antes mesmo de nós termos sinais mais claros da atividade perdendo fôlego, antes de nós termos uma queda adicional de expectativas, nos indica que esse conforto dele aponta que o ritmo de flexibilização, que a calibração do processo de flexibilização deve ser de 50 bips já na reunião de março. Mas apesar de nós acharmos que o Banco Central começa com esse ritmo, a gente não mudou nossa visão de que o ciclo deve ser um ciclo curto. Para a gente, o cenário global é sim favorável, mas cada vez que nós falamos desse cenário global favorável, apesar do câmbio poder valorizar,
Nós estamos falando de uma atividade ainda muito forte, uma atividade resiliente e uma atividade que ainda terá novos impulsos. Temos estímulos vindo pelo lado da isenção do IR, temos toda a questão em relação à eleição que pode causar novos desembolsos pelo lado fiscal, e isso coloca um risco para um crescimento que não está desacelerando. Então, para a gente, isso faz com que o ciclo de política monetária comece com 50 bips, mas ele não se estenda por mais de 200 bips ainda, com a projeção do final do ano em 13%. Agora, um outro fator que nos causa cautela é o campo político. Claro que todas as atenções estão voltadas para a eleição deste ano. Ainda estamos distante, né? Só lá em outubro, mas nós sabemos que as discussões ficam cada vez mais acaloradas, com as decisões chegando perto de datas importantes. Na nossa avaliação, ainda existe espaço para alternância de poder, mas os últimos indícios mostram que a chance disso acontecer fica cada vez mais restrita a uma polarização, como na última eleição. Quando a gente olha para o lado do governo atual, do governo Lula, a gente continua cético de que ele consegue aumentar a sua popularidade. Os índices de reprovação estão altos, o ambiente econômico favorável não tem se traduzido em aumento de apoio, mesmo com inflação em queda, mercado de trabalho super forte, PIB resiliente. Então, isso nos mostra que há uma dificuldade dele conseguir ganhar apoio, ele conseguir abranger ali a sua vantagem. Só que o problema é o bloco da direita. Ele segue fragmentado e sem uma liderança clara. Só que a candidatura do Flávio Bolsonaro, que parecia ali ser mais um teste, nos indica ao longo do último mês que ela ganhou corpo, que ela tem muito mais força do que inicialmente esperado. Não só porque ele melhora nas pesquisas, não só porque ele consegue herdar todo o potencial de votos do pai dele, mas porque ele continua se mantendo candidato, faz movimentos políticos buscando apoio, e outras lideranças políticas não conseguem dissuadi-lo, não conseguem diminuir a sua perspectiva de ser candidato. Acho que isso não elimina completamente a chance de alternância de poder, mas mostra que o caminho pode ser muito mais turbulento, já que a gente volta para um cenário de polarização sem um nome fora entre Lula e alguém da família Bolsonaro. Não parece ser o tema, por enquanto, que preocupa os mercados aqui locais. Os mercados locais comemoram a queda de juros anunciada pelo Copom e, principalmente, todo esse pano de fundo global com um fluxo muito significativo para economias emergentes. Mas, na nossa avaliação, cada vez mais a eleição ganha importância e cada vez mais esse tema de se a eleição será de polarização, se há chance de alternância de poder, deve impactar os ativos locais. Essa é a nossa avaliação do cenário macroeconômico de janeiro. Como sempre, quaisquer dúvidas, estamos à disposição, tanto a equipe comercial como a equipe econômica. Agradeço a todos e até o próximo mês.